Isso, exatamente, Daniela, né? Então, os quantitativos poderiam ser, né? Poderiam não, perdão, são pH, umidade, teor de ativo, metais pesados, impurezas. Os qualitativos eles seriam aspecto, ponto de fusão, rotação específica, teste de identificação por infravermelho, né? E teste de gota, tá? Beleza, então. Só para a gente relembrar isso aí. Cuidado, porque tem algumas grandezas, tá? Que elas podem ser os dois testes, como eu falei para vocês. Aqui, por exemplo, no caso do pH, né? Ele pode ser tanto um teste quantitativo quanto ele pode ser um teste qualitativo. No nosso caso aqui, ele é um teste quantitativo porque ele expressa a faixa do pH, e a faixa do pH a gente sabe aí que é a concentração de íons de hidrogênio, né? Mas, por exemplo, se eu quisesse apenas dizer se ele é um ácido ou uma base, aí o pH, né, ele seria apenas um teste qualitativo. Então é importante, igual a densidade, né, então a gente tem que ter cuidado com relações a isso, beleza? O que é importante? Professor, como é que a gente expressa os nossos resultados, né? Os resultados, eles vão ser assim. Eu vou olhar um material e vou analisar. Se forem testes qualitativos, né, a gente avalia o material, então vou lá avaliar o aspecto, vou avaliar o ponto de fusão, e depois que eu realizo o teste, eu interpreto e digo se ele atendeu ou não aquele teste. Se ele tiver atendido o teste, na hora que a gente for preencher no nosso boletim, né, a gente vai preencher o nosso resultado, né, como conforme ou não conforme. Dependendo do local, tem gente que diz assim, passa no teste, não passa no teste, de acordo, em desacordo, e assim sucessivamente. Mas a gente não precisa descrever o que a gente observou. A gente apenas, né, como é uma identificação, a gente faz o teste. Se o teste estiver de acordo, a gente diz que ele está conforme. Se o teste estiver em desacordo, a gente diz que está não conforme. Se quiser, o boletim ele tem um campo de observação para que você possa colocar alguma observação lá na hora dos teus resultados, né? Então, por exemplo, se uma amostra de água que deve vir límpida, ela veio turva, você não precisa colocar isso no campo de aspecto, né? Você coloca apenas não conforme e pode dizer lá, né, que a água no campo de observação pode dizer que ela veio turva ou que ela veio com cheiro de material e assim sucessivamente, tá? Quando a gente faz as nossas medidas quantitativas, tá? Elas, quando a gente está medindo, né, a gente sempre tem um princípio analítico para evitar, para minimizar os erros da gente. Vocês viram lá na questão da química analítica, né, que durante as etapas de procedimento a gente pode cometer erros, são erros sistemáticos ou erros aleatórios, né? Tá? Então, esses erros, eles podem afastar a gente dos resultados verdadeiros e deles. Por isso que toda análise, né, toda análise, ela precisa ser expressa, ela precisa ter, né, como característica analítica. Então, toda análise quantitativa, ela tem como característica, né, ser precisa e exata, tá? Por isso que quando a gente quer minimizar a chance dos erros, os sistemáticos a gente pode eliminar, né? São aqueles erros de operação, erros de método, tá? Erros do próprio analista, né? Erros pessoais. E esses erros eles podem ser eliminados ao longo da análise. Então, verificação do equipamento, checar o prazo de validade de um reagente, adicionar as quantidades corretas durante a análise, treinar o pessoal, né? Checar a integridade dos equipamentos. Então, é uma forma que a gente tem de eliminar os erros sistemáticos. E os erros aleatórios, a única forma que a gente tem de fazer isso é repetindo a análise. Por isso que a gente tem lá nas questões relacionadas, né, toda vez que a gente faz uma análise quantitativa, a gente faz mais de uma amostra. Então a gente faz o que a gente chama de replicatas. Em geral, em rotina laboratorial, né, as análises elas são feitas em triplicatas. Significa para a gente o quê? Que a gente está repetindo aquela mesma amostra 3 vezes para poder ter mais certeza daquele resultado. Como a gente sabe, né, quando a gente repete, nas mesmas condições, com mesmos reagentes, o mesmo material, o mesmo equipamento, o mesmo analito, né? Os nossos resultados eles podem ter uma variação, só que essa variação ela não pode ser muito grande, né? Que é o que expressa, é o que é a expressão da precisão para gente. Por isso que toda vez que a gente vai reportar um resultado quantitativo, o que a gente faz? A gente pega as replicatas e a gente faz o quê? A gente calcula a média
e o coeficiente de variação. Tá? Para quem não lembra aí, o coeficiente de variação, ele é uma fórmula que a gente pega o desvio padrão e divide pela média e multiplica por 100. Então eu calculo lá a média, calculo o desvio padrão, né? Divido o desvio padrão pela média e multiplico por 100. Ele vai dar para a gente o valor das nossas variações. Em geral, do ponto de vista analítico, tá? As nossas análises elas podem ter um coeficiente de variação menor ou igual a 5% para elas serem consideradas precisas. Isso para a nossa, né, rotina analítica. Então, significa que é a avaliação do nosso resultado. Então, toda vez que a gente faz os testes de controle de qualidade, qual é o cuidado que a gente tem que ter? A gente tem que fazer a autoavaliação dos nossos resultados. Tá? Então, é muito importante aí, quando a gente estiver realizando testes quantitativos, que a gente não faça só uma vez. Por isso que eu organizo vocês no laboratório, né, em trios, exatamente para que a gente possa sempre ter a triplicata de uma análise quantitativa. As qualitativas não, né? As qualitativas elas são mais fáceis de serem realizadas, então você só repete se você tiver alguma dúvida. Mas em geral não tem muito o que fazer. Vou mostrar para vocês um exemplo, né, de uma análise quantitativa. Vamos supor que eu dou, né, vocês têm um pó para analisar, e tem duas amostras, dois materiais. A especificação diz assim para vocês: pó cristalino azul. Vou abrir uma enquete para vocês me responderem, né? Vou abrir uma enquete aí para vocês me responderem. O primeiro aqui, né, seria a minha amostra A e o segundo seria a minha amostra B. Pergunto para vocês, qual seria, né, a especificação? Ele diz assim: pó cristalino azul. Qual seria o pó que está conforme a especificação? Seria o A ou seria o B? Então aí, né, a maioria de vocês disse que o pó que está em conformidade com o nosso teste, ele seria o pó A, exatamente, ó, viu? Ambos os pós são azuis, mas o único que é cristalino, ou seja, que apresenta brilho ou forma de cristal, é o pó A. O pó B ele é um pó opaco, né? Então dá para perceber essa diferença entre um e o outro, tá? Então, por exemplo, se a gente recebesse um material e o material exigisse para a gente assim, característica, né? Aspecto. Aspecto envolve cor, brilho, transparência, estado físico, né? É um conjunto de características, tá? Por exemplo, água, tá? Aspecto da água, líquido, então precisa estar no estado líquido, inodoro, insípido, incolor. Então são características que vão dar para a gente, né, a confirmação que aquele material de fato é aquele material. Então, por exemplo, né, no caso aqui, a amostra A, ela seria... Professor, como é que eu ia colocar então o resultado dessa análise no meu boletim? Eu ia ter que ir lá no campo de resultado e dizer que o pó ele é azul cristalino e ele é um pó cristalino e azul? Não. Ele não está de acordo com a especificação não exige que ele seja um pó cristalino e azul? Sim. Então, se ele atende à especificação, lá no meu boletim eu vou responder apenas que ele está conforme. Se for o segundo caso, né, ele é um pó azul, mas ele não é cristalino, ou seja, ele não atende o conjunto de requisitos. Então, no meu boletim, eu colocaria como não conforme. Tá? Então, percebam aí que para a gente poder responder o nosso boletim, preencher o nosso boletim, tá? Para as características qualitativas, basta eu analisar, se tiver tudo de acordo, conforme. Se não tiver em acordo, não conforme. Então, é bem simples da gente poder entender as questões relacionadas, né, à característica do nosso material. Vocês estão me escutando direitinho?
Não, quem tiver com problema de conexão com a internet, depois é só ir aí no eu vou disponibilizar para vocês no YouTube, tá? Fica também disponível no AVA a aula gravada, tá? Então, só repetindo aí para quem não escutou, né? Então, no caso aí, o conforme, né? Então, na hora de preencher o meu boletim, eu não preciso colocar que eu vi um pó cristalino e azul. Basta, né, eu ter lá no meu boletim e dizer assim, olha, se ele corresponde a essa característica, eu vou lá e coloco conforme ou não conforme, né? No caso aqui, por exemplo, do exemplo que eu dei para vocês, o anterior, deixa eu só voltar aqui um pouquinho. Por exemplo, no caso aqui do nosso produto, né, o exemplo de vocês, então no caso do aspecto, se ele tiver, né, aspecto de pó e sem brilho, se ele tiver, eu olhar para ele, ele for um pó sem brilho, na hora que eu for reportar aqui o resultado, eu vou colocar como conforme. Se ele não tiver aspecto de pó, nem for amarelo ou apresentar brilho, eu coloco não conforme, beleza? Então, no caso aqui, né, das características de identificação, você avalia e na hora de preencher o seu boletim, você preenche como conforme ou não conforme. No caso das características quantitativas, como a gente tem, né, que realizar triplicatas, o que a gente sempre tem que fazer, né, com as triplicatas? A gente tem que calcular, coloquei aqui para vocês alguns exemplos, né, vamos supor lá que eu tenho 4 analistas, e esses 4 analistas eles fizeram a análise do mesmo material e tiveram os seguintes resultados, né? A amostra 1, o resultado da Ingrid foi 11, 9, 10, do Marcos foi 15, 10, 5, da Andleise foi 3, 7, 11 e do Eduardo foi 12, 11, 10, tá? Então, como é que a gente vai reportar o nosso resultado? É muito importante que a gente faça a avaliação para garantir que o nosso resultado ele seja, né, além de um resultado preciso, ele também seja um resultado exato. Então, toda vez a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que calcular a média do nosso resultado e o nosso coeficiente de variação. Lembrando aí que em termos de resultados quantitativos, para a gente dizer se a nossa amostra para aquele teste está de acordo ou não, tá? Como é que eu vou colocar lá no meu boletim? Vou voltar aqui no boletim para vocês entenderem. Tá? Então, por exemplo, aqui, né? O pH ele é um resultado quantitativo, ele é um teste quantitativo, né? Então ele teria que ter um resultado ali entre 5.8 e 7.1. Então o que eu ia fazer? Eu ia pegar lá a minha amostra, analisar ela 3 vezes, então eu teria resultados de pH que podem variar. Exemplo, pode ter dado 6.6, 6.5, 6.8. Aí o que eu vou fazer com esse resultado? Eu vou calcular a média e o coeficiente de variação, ou seja, na hora de trazer aqui para o resultado ele vai ser expresso pela média, tá? Então, diferente do que acontece com os resultados quantitativos, tá? Qualitativos, perdão, os nossos resultados quantitativos, eles sempre vão ser expressos pela média mais o coeficiente de variação, tá? Então, ó, importante aí, lembrando, toda vez que a gente for realizar testes quantitativos, na hora de preencher o nosso boletim, a gente vai preencher como conforme, não conforme. Testes quantitativos. Toda vez que a gente realiza um teste quantitativo, a gente vai preencher o nosso boletim, né, com a média e o coeficiente de variação dos nossos resultados. Até aqui, beleza? Alô, além? Até aqui, tudo bem? Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Então tá, vou mostrar aqui para vocês o, né, esse aqui é o nosso, depois que a gente faz, esse aqui é o conjunto de características, né, que o produto da gente tem, que são as nossas especificações, tá? Então quais são os testes para eu poder avaliar se esse material está de acordo ou não, né,
com os meus requisitos de qualidade? Então eu teria que fazer aspecto, ponto de fusão, pH, umidade, teor de ativo, rotação específica, metais pesados, impureza, infravermelho e teste de gota, tá? Aqui seriam as especificações, ou seja, o que eu tenho que encontrar. A gente já viu, aspecto é um teste de identificação, ponto de fusão também, pH é de quantificação, umidade, quantificação, teor de ativo, quantificação, rotação específica, identificação, metais pesados, quantificação, impurezas, quantificação, e infravermelho e teste de gota também são testes de identificação, tá? Vou mostrar aqui para vocês como é que ficaria o nosso boletim preenchido, mas antes disso, se vocês observarem, depois que a gente realiza todos os testes, né? Então tem que ser realizado todos os testes, vem um status, tá? No caso da gente, vou voltar aqui na nossa apresentação, o slide inicial. No caso da gente, quando a gente realiza os testes de identificação e quantificação, o que pode acontecer com o nosso produto, né? Ele pode ser reprovado se ele não atender uma ou mais especificações, ou seja, os testes não estão de acordo, né? As quantidades não estão dentro do esperado, os testes de identificação não correspondem ao produto, né, analisado. Então, se tiver uma ou mais especificações fora dos limites estabelecidos, fora das especificações, esse produto ele vai ser reprovado. Se o meu produto atender todas as minhas, né, especificações, eu ainda preciso fazer mais um teste. Tá, professor, mas que teste eu preciso fazer antes de emitir o teste de aprovado para ele, né? Antes de emitir o status de aprovado para ele. Eu preciso comparar os meus resultados, aqui da última coluna, com os resultados do meu fornecedor. Tá? Então, para a gente poder comparar os nossos resultados com o resultado do fornecedor, o que eu vou fazer? Eu vou checar se os testes de identificação correspondem. E no caso dos testes eu vou checar se os testes de identificação correspondem, né, se ambos estão conforme. E no caso dos testes de quantificação, o que eu vou fazer? Eu vou comparar meu resultado com o fornecedor. Professor, como é que a gente então pode fazer para comparar o resultado quantitativo meu com o meu fornecedor? O coeficiente de variação. É ele que é o requisito que a gente utiliza aí, né? Tá? Então, para eu poder comparar o meu resultado com o resultado do meu fornecedor, tá? Eu vou fazer o quê? Eu vou pegar o resultado do fornecedor, eu vou pegar o meu resultado e vou fazer o coeficiente de variação dos dois, tá? Lembra que eu também tenho que fazer o coeficiente de variação da minha análise, tá? Então é importante aí a autoavaliação do meu resultado, mas depois que o meu resultado está analiticamente tudo bonitinho, conforme mandam os requisitos, eu vou ter que comparar o meu resultado com o resultado do meu fornecedor. Então, para eu poder saber se o meu resultado é semelhante ao resultado do meu fornecedor, eu tenho que fazer, né, a comparação com o coeficiente de variação. Então, eu pego o resultado dele, pego o meu resultado e calculo o coeficiente de variação. Como eu disse para vocês, né, um coeficiente de variação ele é aceitável quando ele for menor ou igual a 5% em termos de rotina analítica, tá? Então, as normas dizem que um coeficiente de variação menor que 5% indica para a gente semelhança entre os resultados. Dependendo da norma ou dependendo do tipo de teste, esse coeficiente de variação, para análise, ele pode mudar. Mas para a gente poder comparar resultados, a gente aplica aí 5%, tá? De coeficiente de variação para dizer se os resultados eles são semelhantes ou não. Vou abrir aqui para vocês o boletim preenchido para vocês entenderem. Ó, tá aqui o meu, tá? Percebam aqui, vamos lá. Esse aqui seriam os meus resultados do laboratório. Então eu fui lá, realizei, né, estado físico, sólido amarelo. Então o resultado para ele, conforme, né? Ponto de fusão, fiz o teste de ponto de fusão e ele mudou de estado físico de sólido para líquido entre as temperaturas de 200 e 210. Beleza, conforme. O pH, né? 5.8 a 7.1. Então, o valor da minha média, 7.1. Tá? Então, tá dentro. Umidade, no máximo, 12%. Né?
Então 11,2%. Beleza, está dentro do máximo permitido. Teor de ativo, 95 a 105. 105 está dentro do permitido. Ó, lembra aí que o pH, a umidade e o teor de ativo... Professor, como foi que eu encontrei esses resultados? Eu fiz as médias, eu coloquei aqui para vocês do ladinho, né? Se vocês observarem aqui, ó, o teor de ativo, né? Quanto é que foi que deu a minha triplicata? A primeira amostra deu 105,67, a segunda amostra deu 104,99 e a terceira amostra deu 103,87. Então, o calculado dava, se eu fizer a média desses três resultados, dá 105%, tá? Rotação específica, né? Ela teria que dar mais 10,5 graus, né? O giro da luz, ela seria um ângulo de mais 105 graus, positivo. Deu não conforme, significa que o ângulo de luz desviada para esse teste não foi mais 10,5. Então, a gente já tem um resultado não conforme. Metais pesados, né? Então, quanto é que eu tinha que ter? 10 ppm. Quanto foi que eu encontrei? 10 ppm. Impurezas, no máximo 1,0%. Quanto foi que a gente encontrou? 105. Identificação não corresponde e teste de identificação química, né, infravermelho, e teste de identificação química não conforme. Então, se vocês observarem, depois do preenchimento, o que aconteceu? Eu tenho resultados que não correspondem à minha especificação. Então, quais são esses resultados que não correspondem à minha especificação? Né? A rotação específica, ela não corresponde ao ângulo da luz que deveria ser desviado. O meu teor de impurezas está maior do que o máximo permitido. E o meu teste de identificação por infravermelho e por identificação química, né, eles não estão conformes. Então, o que acontece? Esse produto, ele seria um produto reprovado, mas é importante, mesmo que eu tenha um produto aqui todo em conformidade, o que eu deveria fazer? Eu deveria pegar os meus resultados e comparar com os resultados do meu fornecedor antes de emitir o status. Entenderam? Alô, Além? Você agora está mudo. Você não está mais mudo. Tá? Então essa é a forma que a gente tem de preencher o nosso boletim. Lembra aí, né? Muito importante, a gente, antes de, mesmo que aqui esteja tudo em acordo, tudo dentro dos especificados, tá? Antes de eu emitir o status de aprovado ou reprovado, eu tenho que comparar os meus resultados com o meu fornecedor. Porque pode acontecer o seguinte, de eu ter feito todos os testes, beleza, aí em termos de teste do que eu fiz, estaria conforme. Mas se os meus resultados forem diferentes do resultado do meu fornecedor, tem alguma coisa errada. Então, nesse caso mesmo, ele aprovando e eu aprovando, mas os meus resultados eles forem diferentes, em termos aí, principalmente dos resultados quantitativos, que pode acontecer, tá? O meu produto ele pode ser reprovado também. Então, é importante a gente levar em consideração isso. Ok? Beleza. Professor, o que eu tenho que fazer quando o produto, né, depois que eu fiz lá a comparação com... Fiz os testes qualitativos e quantitativos, conforme farmacopeia. Analisei, comparei os meus resultados com o resultado do fornecedor. Lembra lá que para a gente poder comparar o resultado com o resultado do fornecedor, a gente calcula o coeficiente de variação entre os resultados quantitativos. Os qualitativos, basta ver se ambos estão conformes, né? E depois disso, se tudo estiver de acordo, comparei com o resultado do fornecedor, tá ok, meus resultados estão todos dentro da especificação, o meu produto ele recebe o status de aprovado e ele pode ser utilizado. É importante aqui, quando a gente vai analisar, o que a gente pode analisar, né? Então a gente pode analisar matérias-primas, materiais de embalagem, produtos intermediários, produtos granel e produtos final, tá? Produtos finais. Então a gente pode analisar uma série de coisas. O que é importante? Se o produto pertencer a mim, fui eu que fabriquei ele,
e eu reprovar esse produto, a gente faz um negocinho que a gente chama de PGRS. O que é um PGRS, né? É o Programa de Gerenciamento de Resíduos. Né? Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos. O PGRS, ele faz parte do meu manual de boas práticas, tá? Meu manual da qualidade. Então, é ele que vai dizer o que eu vou fazer com aquele resíduo que eu gerei que foi reprovado. Se o produto é meu, o que eu tenho que fazer com ele? Se for um produto intermediário ou um produto granel, eu posso devolver ele para o meu processo de fabricação e tentar reaplicar para ele um reprocesso. Né? Significa que eu posso tentar aplicar a operação novamente àquele produto para tentar ver se ele atende à especificação de qualidade. Por exemplo, eu fiz uma mistura e a mistura não está bem homogênea, então ela estaria, em termos de aspecto, reprovado. Né? Então, o que a gente pode fazer com esse produto? Eu posso devolver ele para a operação de mistura e deixar mais um tempo misturando, para ele poder tentar, né, ver se eu consigo garantir a homogeneidade dele. Então, nesse caso aí, os produtos que cabem em reprocesso, eles podem, né, voltar para a linha de produção. Quem pode voltar para a linha de produção? Só produto intermediário e produto granel. Tá? Produto final, uma vez que a gente emitiu, embalou o produto, né, tá lá, gerei meu produto, está embalado, e emitiu o resultado analítico dele, e ele foi reprovado, eu não posso reprocessar o produto final. Tá? Então, uma vez que eu gero lote, então, toda vez que eu gerei um lote para aquele produto final, tá? Se ele for reprovado, ele precisa ser destruído. Ele não pode ser reprocessado. Então é importante vocês guardarem essa informação. Só pode ser reprocessado, segundo a legislação, produto intermediário ou produto granel. Tá? Então são os cuidados que a gente tem que ter aí, tá? Com o que fazer com os nossos produtos. Tá? Por isso que o nosso laudo, ele às vezes ele vem uma ordem do que deve ser feito. O produto deve ser destruído, o produto deve voltar para o reprocesso. Tá? Então lá no final do nosso boletim, a gente dá uma ordem do que precisa ser feito para o nosso material. Quando a gente reprova um produto que não é nosso, exemplo, matéria-prima, material de embalagem ou insumo, o que eu tenho que fazer? Eu devolvo ele para o fabricante. A responsabilidade de aplicação do PGRS não é nossa. A responsabilidade ele é do fabricante. Mas o que é importante? Toda vez que a gente reprova, né, um insumo, toda vez que eu reprovar um insumo, né, uma matéria-prima, ou um material de embalagem de um terceiro, tá? De um fabricante, o que eu tenho que fazer? Eu devolvo, né, devolver ao fabricante, e eu sou obrigado a abrir uma notificação de reprovação para a Anvisa. Vou colocar aqui no chat para vocês, tá? Então, eu vou ter que abrir uma tá? Então eu sou obrigado a abrir, né? Reprovei uma matéria-prima que não é minha, não fui eu que fabriquei ela, eu comprei de um fabricante. Ou então material de embalagem, porque tem indústria que fabrica o próprio material de embalagem. No caso, se ela reprovar um blister, se ela reprovar lá um cartucho, porque a indústria ela pode fabricar o próprio material de embalagem, ela pode ter uma gráfica, né? Ou ela pode ter as máquinas para poder fazer blister, cartucho, etc. No caso de produto dela, ela mesma aplica o PGRS. Geralmente esse PGRS é reciclagem ou destruição do material. No caso de produtos reprovados de terceiros, né, de fornecedor, reprovei matéria-prima lá, material de embalagem de um fornecedor, o que eu tenho que fazer? Eu devolvo ao fabricante, então é ele que vai ter que aplicar o PGRS dele, tá? E ele que vai ser responsável por fazer isso. E toda vez que eu devolver um material, tá? Nos requisitos aqui da reprovação, eu tenho que abrir uma notificação de reprovação junto à Anvisa. Beleza?